Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Nós tivemos o privilégio de sairmos da recessão, no primeiro trimestre crescendo 1%, e no segundo trimestre o PIB veio melhor do que o esperado, com crescimento de 0,2%. Crescimento este impulsionado pelo agronegócio. Então é a força do agronegócio, das agroindústria, impulsionando o crescimento desse país, que é quase um continente. Para conversar um pouquinho sobre as agroindústria, trouxemos hoje nos nossos estúdios o contador, consultor Johnny Sandro Wisniewski. Ele é contador, professor do curso de Ciências Contábeis da Unidade de Cascavel, onde também é o coordenador do curso e tem uma longa história no agronegócio, trabalhando em agroindústrias, avaliando projetos de viabilidade, implantando estruturas e trabalhando na gestão da atividade agropecuária. E para entender um pouquinho melhor sobre esse ramo tão importante da atividade nacional, vamos conversar com o professor que é mestre em engenharia da produção. Primeiramente, seja bem-vindo, professor Johnny, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Vamos entender um pouquinho sobre a atividade, porque muitos trabalham, acreditam que ganham dinheiro, sem fazer cálculo algum, muitas vezes. E passou desse momento onde você podia simplesmente, com a prática, achar que estava tendo resultado ou que estava fazendo uma gestão eficiente do seu negócio. A agroindústria, como qualquer outra atividade econômica, carece de uma gestão profissional. Nesse ponto que entra o profissional da área de contabilidade, principalmente, fazendo a gestão, o acompanhamento, utilizando as ferramentas de contabilidade gerencial para melhor gerenciar a atividade econômica. Então, primeiramente, gostaríamos de entender os ramos de atividade da agroindústria e os cuidados que a gente precisa ter na gestão dessa atividade econômica. Agradeço pela oportunidade e vou falar um pouquinho antes, agora, sobre como foi a agroindústria, partindo da agropecuária, né? Então, as cooperativas surgiram em 1960, 1970, onde o principal ramo de atividade das cooperativas era o complexo da soja, né, de exportação da soja, milho e grãos, né? A partir daí de 1970 a 2007, então aí surge a liderança do complexo no mercado de exportação, mercado de soja. A partir de 2008, vamos dizer propriamente dito, já começou a exportação de carnes, ou seja, a transformação a partir de 2007, 2008, houve a transformação dessa parte de milho e grãos na parte de matéria-prima da agropecuária, né, que é origem animal e vegetal, em transformação de carnes, né? Então começou aí então a evolução, principalmente na nossa região aqui, a evolução do complexo avícolas, né, da transformação dessa matéria-prima em carnes. Bom, surgindo isto, claro, a partir de 2008, já a exportação de carne superou, já a exportação em valores, superou a exportação da soja. Diante disso, nada mais justo que a gente começar a trabalhar um pouquinho com a contabilidade gerencial em cima desses números. Como a atividade vem crescendo ano após ano, então nós temos que também tomar um cuidado também na gestão desse negócio. Nós fazemos um trabalho também de viabilidade econômica financeira, voltado também ao produtor.
Tá? Então, é lá, digamos, na porteira que nós temos que começar com a gestão. Né? Do início dessa produção, que nós temos que começar a trabalhar com a gestão do agronegócio, tá? Para daí ter um bom resultado na agroindústria. Diante disso, a gente faz um trabalho voltado à gestão de custos, tá? A diminuição, digamos, desses gastos, né? A parte de pessoal, energia elétrica, enfim, dá uma cobertura, né? Fazemos o gerenciamento nessa gestão com os produtores e também um trabalho de viabilidade econômica e financeira, que o investimento nesse complexo é alto, né? E isso gera uma demanda muito grande de valores e, claro, nós temos que, com isso, fazer com que dê resultado. Temos que fazer um trabalho de boa gestão, tentando ou fazendo com que nossos custos sejam mais enxutos, né? Que a gente tenha maior resultado com essa operação. Quando a gente pega, por exemplo, uma granja, um investimento que você tem em uma granja, vamos colocar lá uma de 150 metros. Quando você constrói financiado para quem você vai fornecer o frango, por exemplo, você percebe que o financiamento que você tem, quando você vai terminando de pagar o financiamento, já tem que mudar praticamente toda a estrutura, se adequando à nova exigência da vigilância, por exemplo. É mais um investimento e mais um período de tempo que você vai ficar atrelado a quem está comprando o produto de você. E quando a gente faz o cálculo do retorno desse investimento, às vezes a gente se surpreende negativamente com alguns projetos de viabilidade que eu andei analisando, acompanhando. Por exemplo, eu acompanhei um estudo aí numa granja de suínos, que era do nascimento até a saída de creche. E os detalhes que impactam no custo, que muitas vezes o proprietário não está atento e não leva em consideração. Como, por exemplo, a própria mão de obra, que quando você joga o custo da mão de obra, ele diz, opa, mas eu vou colocar o custo da mão de obra ali. Então, quais os cuidados e os critérios que eu preciso ter ao fazer esse investimento? Primeiro a gente tem que, no projeto da viabilidade econômica e financeira, que é estruturado primeiro pela receita, futura projeção da receita, e daí deduzindo isso os custos diretos, fixos e variáveis. E aí o impacto desses custos, o que é mais relevante nessa produção. Então a gente verifica que, primeiro, pessoal tem um custo mais elevado, energia elétrica tem que ter um certo cuidado, e o próprio consumo, né, é a matéria-prima. Compacta mais custos na criação, seja do bovino, suíno ou do próprio frango. Então, nós, com esses projetos de viabilidade, a gente vai trabalhando e colocando os conceitos, tá, e a prática desses números junto aos produtores. Então, para verificar realmente aonde que está tendo mais custos ou menos custos e aonde que nós temos que trabalhar com esses valores para diminuir esses custos. Que não adianta, às vezes, reclama, às vezes, ter a receita pequena, mas nós temos que, às vezes, verificar mesmo o custo mesmo que está alto. Não é questão da receita que é baixo, é alto, o problema, às vezes, está no custo, que é um principal vilão nesse processo. E dá para a gente trabalhar para reduzir os custos no agronegócio e na agroindústria, consequentemente? Sim, com certeza. Quais os custos que mais impactam? Que mais impactam, principalmente, pessoal, né? E também a energia elétrica e o próprio consumo da matéria-prima. Então, a matéria-prima que é o custo direto, né? Que é o que mais impacta. Então, veja bem, se nós tratarmos até na parte da alimentação
dessas aves, no caso for as aves, até o próprio cuidado com a alimentação, a gente tem uma diminuição de custo significativo. Né? E também, claro, a parte pessoal, energia elétrica e outras questões. Manutenção também, nós temos tem um aviário, digamos, questão de aviário, um aviário novo, nós temos um certo período e a partir dali começa já a sofrer manutenções. Tá? Então nós temos que ter o máximo de cuidado nessas manutenção, que é a questão do manejo de como fazer isso aí. Então nós temos que também, como na nossa casa, nós temos que ter o máximo cuidado para que não se desgaste tanto, né, para depois não sofrer tanta manutenção. Uma manutenção preventiva. Preventiva, exatamente. Tá, então até isso, na análise de viabilidade, já é estipulado os custos de manutenção ao longo da vida útil da unidade produtiva, assim podemos dizer, para verificar o impacto lá na frente disso, né? Exatamente. E o retorno deste investimento. Agora, uma dúvida que eu sempre tive. Está tendo, por parte, principalmente das cooperativas agropecuárias, está tendo um cuidado maior com o produtor rural, está tendo um trabalho melhor de qualificação desse produtor, qualificação desse empreendedor rural, para que ele se mantenha no campo, gerando mais riquezas, para se manter tendo uma rentabilidade interessante, para fazer com que ele fique no campo. Então, essa e outras questões, vamos aproveitar a presença do contador Johnny, que entende e trabalha há muito tempo fazendo análise de viabilidade de projetos agroindustriais, preocupado realmente com a viabilidade financeira desses investimentos, principalmente na pequena e média propriedade rural. Então, no próximo bloco, trataremos deste e de outros assuntos. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Então, retomamos justamente para entendermos melhor a questão dos custos na agroindústria, pensando justamente no pequeno e médio proprietário rural,
que pode ter sim a transformação da sua propriedade em diferentes ramos de atividades. Pensando, por exemplo, no bicho da seda, por que não? Numa granja de suíno, numa granja de peru, numa granja de frango. Então, independente do ramo, eu tenho que administrar os custos, que isso vai fazer toda a diferença. Como o senhor muito bem colocou no bloco anterior, um dos maiores custos é alimentação, depois mão de obra e energia elétrica. E eu preciso contabilizar isso e administrar esses custos. Então, como reduzir, por exemplo, esses custos? Se eu quero aumentar a produtividade, ter mais rentabilidade, trabalhando em cima dos custos. Primeiro, vamos ter que ter um bom controle, tá? De fácil acesso, simples, que você possa se trabalhar. Conversão alimentar, por exemplo, é um dos fatores que nós temos que ter o máximo cuidado, tá? Que é onde pode, não tendo uma boa conversão alimentar, nós podemos ter um grande custo nisso aí, tá? Outra, que nós falamos sempre, para o pequeno agricultor, a diversificação da produção, tá? Produzir outras variedades também dentro da sua propriedade, né? E também, o outro detalhe é trabalhar com DFC, com demonstrativo do fluxo de caixa, que é uma das ferramentas também muito importante, que poucos utilizam, muitos desconhecem, não sabem utilizar, que é uma ferramenta de fácil acesso, onde você vai computar todas as suas receitas, né, independente do ramo de atividade, e também atribuir os custos. Esse demonstrativo pode ser feito ele diário, semanal, mensal, enfim, fazer a projeção futura da sua rentabilidade. Então, a partir do projeto de viabilidade econômica financeira, onde você vai fazer o projeto futuro, você transforma essa parte operacional que você fez no projeto e coloca no DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é os valores realmente financeiros que você vai ter, tanto de receita como nos custos e despesas operacionais. E aí, claro, vai ser apurar o resultado, né? Isso com uma projeção futura, né? Digamos, daqui para frente, né? Não que já está acontecendo. Um grande problema que nós verificamos, quando não se tem um demonstrativo, quando não se tem uma organização nos valores financeiros, que realmente se assustam quando a gente começa a entrar em déficit, começa a ter prejuízos, né, umas vezes muito grandes, sem ter essas ferramentas de controle. Então, nada mais como ter uma ferramenta de fácil acesso, né, que possa controlar. Né. Hoje está muito mais fácil, porque imagina você ter um computador em casa, um notebook, até mesmo um tablet com a planilha do Excel, você tem como ter um software simples de controle, mas fazer o controle. Porque independente do ramo de atividade, controle é tudo. E quando se fala em controle, a gente fala em contabilidade gerencial. Não tem como você administrar sem você ter as ferramentas de controle. Mas há uma preocupação por parte das cooperativas agropecuárias em qualificar mais o produtor rural, o produtor que vem carregando esse país nas costas. Eles estão preocupados, estão treinando. Como que o senhor tem acompanhado essa atividade na agropecuária? Quanto à formação e treinamentos, nós verificamos que há um incentivo muito grande, tanto por parte das cooperativas, né, da pessoal que trabalha com a agroindústria, como também com a nossa universidade, né? Então, por exemplo, nós, a Universidade Paranaense Unipar, estamos também se preocupando com esse ensinamento, tanto é que nós estamos trabalhando com vários cursos voltados para a parte do agronegócio. Então, a qualificação agora
do pessoal que está no campo, estão se preocupando realmente, se qualificando, que estão vendo a necessidade de um trabalho, tanto é com a parte tecnológica, que está cada vez sendo mais eficaz, como também na parte de controladoria. Porque realmente a gente acompanha nas feiras de exposição que ocorrem pelo Brasil, em Cascavel, inclusive, uma das maiores feiras agropecuárias, os equipamentos são espetaculares. Os equipamentos que são utilizados, drones, por exemplo, que são utilizados para você mapear a propriedade rural e colocar a adubação exatamente segundo a necessidade daquela área específica, dividindo metro a metro. Então a gente vê realmente um investimento cada vez maior em tecnologia para maximizar a rentabilidade da propriedade. E, em paralelo, a gente acompanha, não neste ritmo, mas também a gente acompanha um crescimento na qualificação dos gestores do agronegócio, porque é importantíssimo ele entender e conhecer as ferramentas à sua disposição para trabalhar como outra atividade econômica em prol do resultado. Então, o pequeno e o médio proprietário rural precisa sim buscar a qualificação para otimizar o espaço que ele tem. Então, por exemplo, se a gente pegar a região de Cascavel, Palotina, Marechal, são terras altamente produtivas que o cálculo de viabilidade, lógico, que dificilmente a gente vai colocar gado, criação de gado que usa muita terra, a não ser que seja o confinado. Quando você desce para a região de Francisco Beltrão, Santa Catarina, lá na região, você já vai mais para as granjas ou de suínos, ou de peru, ou de frango. E também, lógico, a bacia leiteira, que sempre disputa com Castro, como a maior bacia leiteira do estado do Paraná. Então, cada região, você trabalha analisando os projetos viáveis para aquela região. Então, voltando à região, que inclusive é a região do senhor, a região de Cascavel, tem muitas granjas de suínos também, que tem as diferentes etapas, né? Tem do nascimento à saída de creche, como eu comentei anteriormente, as de engorda, de matrizes. Então, cada uma dessas atividades, eu preciso sim me especializar e ter assessoria, ou se não conhecer, assessoria de um profissional, principalmente um profissional da área de ciências contábeis, que tem, entre tudo que estuda, tem uma disciplina específica que trata da contabilidade rural, não tem? Tem. Nós temos tanto a contabilidade rural, a contabilidade do agronegócio, agroindustrial, então a gente envolve todas essas áreas, partindo do campo até o final da agroindústria, né? Então nós temos um trabalho prático, né? Fazemos tanto teoria como a prática. Nós com estudos de caso, com alguns projetos já realizados, então nós damos uma ênfase muito grande no mercado de trabalho. Então o que a gente quer que nossos alunos, não só se preocupem só com a teoria, ou vejam só a teoria, mas sim nós estamos trabalhando para que ele seja voltado ao mercado de trabalho, que ele saia realmente dali da universidade com uma profissão, que possa aplicar realmente o que aprendeu dentro da universidade. Então essa é a nossa preocupação, é que o nosso alunado seja um profissional na área, tá? Voltado para o mercado de trabalho. Então, você que se questionou como que um profissional da área de contábeis pode auxiliar na agroindústria, no agronegócio, então tá aí, professor Johnny, contador, mestre em engenharia de produção, esclareceu e mostrou efetivamente a importância do profissional de contabilidade para o agronegócio. O agronegócio que tem carregado esse país imenso nas costas e carregando
e dando resultados excelentes para o Brasil, com vendas de máquinas, equipamentos. Então, quando envolve o agronegócio, eu não vejo o agronegócio em crise, pelo menos eu não vi até agora. E acredito que não veremos o agronegócio em crise, porque o agronegócio é efetivamente o carro-chefe desse nosso país. Então, meus sinceros agradecimentos novamente pela presença, professor, e você que tem intenção de investir no campo, invista com a segurança e para investir com segurança eu tenho que fazer todas as análises necessárias, inclusive análise de viabilidade, para verificar se aquele ramo de atividade de fato vai trazer a rentabilidade que você espera. Então, muito obrigado a todos. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço e tenhamos outras oportunidades de falar mais sobre o agronegócio e sobre a gestão do agronegócio. Sim. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Tá? Então, entrar pelo site lá para dirimir as dúvidas, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.